Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Raquel de Queiroz, aqui facilitado pela Livraria Saraiva, Mega Store. E queria agradecer a presença de todos, para a iniciação da comemoração. Iniciar a comemoração do centenário de Alberto Camus, nasceu em 1913. E nós não poderíamos deixar em branco, esse ano tão especial. Agradecer também a Mayra, que é a coordenadora de eventos daqui, que nos facilitou bastante. E antes de começar a palestra, contar um pouco como é que se desenvolveu o grupo. Nós somos alunos de filosofia da UES e a gente iniciou os trabalhos oficiais do grupo em maio de 2011, com uma formação que continha Jefferson Mendonça, Felipe Rodrigues, eu e o Pontes, Leonardo Nascimento e Bruno Cavalcante. Nessa formação, que nós ficamos juntos por um ano e meio, mais ou menos, tivemos um mini curso que nós realizamos lá na própria UES e outro na própria instituição. E por situações assim diversas, acabamos nos separando. Tanto que o grupo hoje conta basicamente com nós, os três. Mas tem a Sara Souza, que infelizmente ela ainda não chegou, que também está fazendo parte do nosso grupo. O Leonardo, que já nos ajudou aí bastante, entre muitos outros. Enfim, queria dar início aqui falando um pouco do que a gente vai apresentar. A palestra será sobre arte e filosofia, como tema principal do Leonardo Nascimento, apresentando a marginalidade artística em Albert Camus. Pois é, pessoal. E só contar um pouco aqui do nosso objetivo principal, com isso aqui. O essencial que a gente quer é tentar fazer com que o grupo de estudos não seja uma coisa só universitária, acadêmica, que não fique preso nas paredes da faculdade. Sendo assim, nós desenvolvemos um grupo de estudo totalmente independente. Esse grupo não conta com a ajuda de professor oficializado, E basicamente o grupo é liderado por alunos que quase sempre estão estudando sobre o tema, que no caso é o Albert Camus. E a gente tenta mostrar que um grupo de estudo não precisa ficar só na academia, Ele pode ir para outros espaços e mostrar suas ideias, a ideia do autor. E assim, é muito gratificante para a gente estar aqui e ver que é um público considerável, de pessoas interessadas em ver o autor. E é basicamente isso. É uma honra contar com a presença de todos vocês aqui e vamos dar início aqui à introdução da nossa palestra. Davi. A gente só vai dar uma pequena pausa agora, para o Davi descarregar, porque a gente está gravando depois, Só depois, daqui a uma hora, mais ou menos. Não sei o microfone. Assim como já foi dito, o tema vai ser a marginalidade artística Albert Camus, que basicamente eu até escrevi um texto para demonstrar o que é essa marginalidade artística, além desse termo, desse termo que é tão mal interpretado, inclusive, porque a marginalidade artística, no caso, é que fica à margem da obra, que fica à margem da arte que seria colocada, que seria imposta na historicidade da arte. E eu escrevi um breve texto só para iniciar isso daqui. A marginalidade artística Albert Camus, assim como no ensino de filosofia, quase sempre se restringe à história da filosofia e
no campo das artes também é muito recorrente essa prática. Nessa situação, fixa-se a amostragem da história da arte. Não nos acabemos na historicidade, e é o que eu defendo. Na complexidade das artes e ao longo dos tempos, a arte se assemelha a um período a qual tenta se agarrar. Em que estilo, vertente, seja lá como a gente diga, para o hoje? Mas seria necessário um estilo para puxar, entre aspas, esse tempo? Não estou aqui fazendo a negação da historicidade nas artes e na filosofia, mas estou querendo ir mais adiante. Acho necessário colocar interdisciplinaridade, interação que talvez seja impossibilitada por conta da necessidade, da finalidade das coisas, na questão do cultural, do que se vê como cultura, educação e dentre outras coisas. A técnica na arte é importante, porém nela não pode se encontrar a abstração rediviva no artista. Não nos apropriamos da arte porque nos preocupamos demasiadamente com a técnica, como se pensamento e ideia sem referência não fosse pensamento. Na academia já fazemos o técnico, o específico. Acredito não ser interessante dar um sentido e juízo para a arte que ela não pode oferecer. O sentimento de artista é mais forte do que fabricar arte. Porém, nesse caso, o fabricante pode muitas vezes achar necessário colocar uma ideologia, não negando que ele às vezes precisa se inserir no seu contexto. Para Camus, ele precisa ser engajado em certos momentos para ser realista. Para mim, o artista vai além disso, pois não necessita de obrigatoriamente se engajar. Contudo, não se aliena quando for preciso. E aí a gente vai dar uma perpassada, pode dar clique, para a introdução, né? E essa introdução é apenas em uma imagem, tenta demonstrar o que seria essa historicidade da arte. Né? Já que a gente aqui, o ponto principal não seria a historicidade da arte, mas sim a gente quer perpassar para chegar nessa arte, nessa marginalidade artística que seria do Albert Camus. Né? E aqui tem especificando a arte rupestre, a arte grega, tem a questão das artes cênicas, tem a tatuagem ali, tem a questão do cubismo. Não é? Aqui, esse pequeno, né, recipiente aí, tem dizendo que é merda de artista. O que seria essa merda de artista? Né? Lá quando o autor quis colocar isso, ele quis demonstrar exatamente a propriedade que o artista tem sobre a arte e do que ele diz o que é arte. Se ele colocar que isso seria arte, isso foi um teste que ele fez, né? Se ele é um autor conhecido, se ele é um artista conhecido, se ele disser que isso daí é arte, isso vai ser considerado arte. Né? Então essa é uma crítica que ele fez e mesmo assim, sendo uma crítica, foi vendido bastante caro e as pessoas até hoje compreendem como se fosse arte, na verdade, como para ele não seria. Aí aqui já está chegando, né, como a introdução dessa parte da introdução da história da arte e da questão do que seria ou não arte. A gente também vai chegando nos períodos camusianos aí, né, da história da filosofia dele, da história dele como artista, né, do período em que aqui demonstra a inocência da arte e da filosofia dele, a gente demonstra na criança, o jovem Camus, né, com a filosofia dele e uma demonstração talvez mais na sistemática por conta das exigências, né, das pessoas que foram pedindo, e ele foi se sentindo com essa necessidade de que precisava de um sistema filosófico e ele foi se preocupando com isso ao longo do tempo, mas no fim que tem a volta no tempo, né? Tem até do lado ali da criança para demonstrar que é a volta no tempo quando ele relembra o que seria realmente o artista que era lá no começo. Pronto, aí tem a arte historicamente, né, que a gente vem falando da arte rupestre, que basicamente ela tinha um sentido organizacional, né, porque a arte rupestre ela não só demonstrava o poder artístico daquele povo, mas basicamente era uma questão de organização das pessoas do que eles caçavam, em certo período também, quando eles tinham excessos, né, de coisas que eles caçavam.
Eles demonstravam na escrita e na arte pintadas na parede uma forma de organizar uma economia, digamos assim, né? De meio de troca com as pessoas, e eles demonstravam isso nas paredes, e inclusive para não esquecer as coisas, né? Para não esquecer, eles demonstravam isso na parede. Depois disso vem a arte egípcia, né? Que vem demonstrando a questão dos deuses, não só dos deuses, mas do próprio Deus encarnado, que seriam os faraós. Né? Depois a arte grega demonstrando o seu belo. E depois do belo, vem uma arte mais voltada para a questão de Deus, que era uma arte a serviço de Deus, mais ou menos aí na Idade Média. E depois, para contrapor isso, vem o Renascimento, que o Renascimento tenta colocar as artes voltando ao belo, que inclusive era uma questão grega já mais antiga. Né? E aí depois disso, depois do Renascimento, veio um período mais conturbado, inclusive, que é um período bem grande, que vem a Idade Moderna, com a arte sendo demonstrada, tanto com o romantismo, que vinha para quebrar a questão do Renascimento, porque eles não acreditavam nessa questão da volta do belo, então eles queriam uma questão mais nacionalista, né, no romantismo. E depois vieram vários outros períodos, inclusive o Bruno depois vai falar um pouco mais sobre o surrealismo, sobre outras vanguardas que veio um pouco mais na frente. Né? Depois disso vem a Revolução, dessas vanguardas voltadas tanto para a política, como outras que quebram essa questão da política, tentando dizer que a arte, ela não necessariamente precisa ser uma arte engajada. Né? E depois disso vem o grafite, né, para tentar quebrar tudo isso aí, que inclusive depois o grafite ele vem como uma forma de, talvez junto com o movimento punk, mostrar o que seria a arte de uma forma totalmente desassociada ao que seria a arte tradicional, mas que depois foram abarcando ela para a arte tradicional também. Então, se a arte ela se demonstra de uma forma subversiva, depois esse meio acaba tentando trazer ela para dentro do meio. Né? E aí tem até uma ironia ali, o cara tentando apagar, né, uma arte rupestre, né, que seria inclusive um grafite, né, colocado como se fosse uma arte rupestre. Boa noite, meu Bruno. Eu ia focar nessa questão que a arte, ao longo da história, ela se desenvolve como necessidade do homem de se mostrar perante a comunidade e também de representar essa comunidade. O gênio, o artista, ele representa todos e ele tem a cara de todos, mas ninguém tem a cara dele, porque ele tenta abarcar essa comunidade onde ele vive e ele tenta transportar isso para diversos meios, né, utilizando diversas ferramentas, seja a escritura ou a escultura mesmo, ou até, enfim, a música, a gente pode citar vários exemplos. Né? A arte é tão infinita quanto infinitos são os povos e os indivíduos. E no caso, o Léo falou da questão do romantismo, no romantismo se idealizava muito o que se representava muito o desejo do homem, não realmente o que ele era. Isso foi um período muito longo da história da arte, desde antes de 1900 até depois de 1900. Inclusive o Camus critica muito isso, porque a arte nesse tempo era muito irresponsável, né, colocando esses termos, porque o artista, apesar de ele estar inserido naquele meio e tentar representar o seu povo, né, ele agia responsavelmente porque não tinha algo interessante para se falar, digamos. Ele coloca a questão da guerra, né? A guerra foi muito marcante na nossa história e foi um período onde realmente as pessoas tinham que se engajar, né? E esses artistas que não se engajavam dessa forma, até política às vezes, fazendo arte pela arte, vou fazer arte só porque é bonito, ou fazer arte só porque eu gosto de fazer arte. Né? E ele critica exatamente isso. E depois vem até perante o romantismo, vem o realismo, que vem contrapor o romantismo, querendo mostrar o homem na sua vida mesmo, na sua realidade, sem tentar idealizar nada. E até depois do realismo veio o surrealismo, na tentativa de tirar essa racionalidade de colocar só o que é, né? O surrealismo ele coloca a questão do inconsciente, a questão do desejo do homem, retoma esse ideal romântico. E no grafite, como o Léo falou, tinha essa conotação muito marginal, né? E até hoje tem, a gente passa na rua e vê uma pichação, um grafite, a gente fica meio assim. E o grafite ele conseguiu ter até um respaldo por causa do Basquiat, não sei se alguém já ouviu falar.
Basquiat ele colocou uma nova visão no grafite, né? O grafite ele também traz poesia, né? Dependendo de como você utiliza o grafite, né? Não só para sei lá, se expressar, mas enfim para tentar colocar um ideal político até. E mais na frente a gente vai falar do autor desse grafite, que é o Banksy, que é um exemplo bem específico que a gente vai utilizar mais na frente. A gente separa um vídeo, agora eu acho que não vai ficar muito bom o áudio, mas exatamente para representar essa questão da arte ao longo da história, né? A imagem que vocês vão ver é uma transformação, uma metamorfose, desde a arte rupestre até o cubismo, sei lá, o gibi, da Noiva Judia de Rembrandt. É bem interessante assim, todas as pinturas que vocês vão ver não foram pintadas, não foram feitas de fato, o cara representou e acoplou para tentar fazer essa representação que eu vou mostrar agora. O áudio está um pouco ruim, mas... É muito interessante, essa primeira vez que eu vi esse vídeo eu realmente fiquei espantado, como pode o cara ter feito tudo isso. E assim, como eu falei, né, esse quadro, dentro de todos eles passa o quadro do Rembrandt, que é a Noiva Judia, e o cara utilizou esse quadro para embasar toda uma história da arte, desde a arte rupestre, como até as mais contemporâneas, para vocês perceberem. Pronto, aí tem uma colocação minha a respeito do artista e seu cenário, né? Dizendo que o artista vive de acordo com o seu cenário até o momento em que ele se revolta. A partir daí, então, viverá conscientemente sua arte da vida. A gente sempre coloca que o artista, na verdade, ele não é só um cara que seria um produtor de arte, né? Um produtor que conhece a técnica, conhece a técnica da pintura, ou conhece a técnica da música, ou conhece outras técnicas que seriam relevantes ao meio colocado como arte, né? E aí sempre o Camus, ele se diferencia por quê? Porque a gente não consegue reconhecer ele como ou um filósofo, ou se ele é um artista, um poeta, a gente não consegue distinguir isso. Então, para ele, o sentimento de artista é muito mais forte do que tudo isso. Inclusive uma pessoa que se revolta, né? Porque a questão da revolta, ela vem não com esse sentido também muito pejorativo de revolução, essas coisas nesse sentido não. É porque a partir do momento em que a pessoa ela se reconhece no seu dia a dia e vive aquela vida maquinal e depois ela toma essa consciência, mas depois ela continua vivendo essa mesma situação, porque não tem como sair dessa situação no momento. Então, a partir daí ainda não é a revolta, mas sim quando ela se torna consciente
e a partir do momento que ela faz isso acontecer na sua vida. Então, tornar-se consciente da arte da sua vida é tornar-se consciente da revolta e do absurdo que seria a vida, né? Porque a vida seria o próprio absurdo, mas esse absurdo teria que ser, como se diria, superado. E aí também fala do seu cenário, por quê? Às vezes a gente coloca também que o artista ele tem que se posicionar politicamente. Mas eu acredito que o Camus não, ele coloca porque o contexto dele é um período de pós-guerra, né? Ele vivenciou essa questão, então pós-guerra também é um período muito complicado. Então você não posicionar-se politicamente seria muito complicado você não viver isso e não se posicionar. Mas para mim, essa questão do artista, ele não necessariamente precisa ser um cara engajado. Ele não precisa ser um cara em que politicamente ele se expõe, porque assim como no texto que eu falei no início, para introduzir, ele pode sim ser um cara engajado, ele pode sim falar de política, mas ele também pode abstrair, né? Porque a arte tem esse direito e ela tem esse dever também. Aqui tem uma obra minha, essa primeira mostra a política de uma forma bem deteriorada, né? Mostra Brasília de uma forma politicamente não muito legal, né? Mas só que o interessante é que talvez esse momento dessa arte talvez não seja mais interessante para mim, porque lá eu quis expor essa questão da Brasília como não muito interessante para uma política, e eu não acredito muito em política também, né? Eu não acredito em política partidária, então isso para mim no momento foi interessante se colocar, mas hoje em dia talvez eu não colocaria mais, então para o momento foi interessante. E lá tem uma arte completamente fora desse contexto de arte engajada, né? Porque seria uma arte completamente despreocupada com essas questões políticas e questões em qualquer sentido. É simplesmente uma abstração. Aqui tem um artista fabricador de arte. Não sei se alguém já ouviu falar do Chico da Silva. O Chico da Silva, ele foi um rapaz ali que inclusive ele não é do Ceará, mas ele, estando aqui em Fortaleza, ele passou um período ali no Pirambu, em que ele pintava as paredes, né? E as pessoas chamavam ele no bairro de esquizofrênico, né? Então é interessante, porque a partir do momento que ele era um cara comum e pintava as paredes, ele era chamado de esquizofrênico. Quando a pessoa veio lá da Suíça e pôs a mão nele e disse, esse aqui é artista, aí pronto, ele foi considerado um artista, né? E a partir de então ele começou a se perder aí. Porque quando ele se viu naquela situação de um artista renomado e não ter uma uniformidade, não ter aquela questão de artista mesmo ali dentro dele, ou talvez tinha, e quando disseram que ele era um artista, talvez ele tenha perdido um pouco, né? Tenha regredido um pouco nessa questão, ele começou a beber demais e já não produzia mais. Não que a questão da produção seja o mais importante, né? Mas para um artista não produzir muitos anos também é complicado, né? E aí ele passou a botar pessoas para pintar no lugar dele e assinar como Chico da Silva. Então, e um tempo depois ainda aconteceu isso, né? Depois que ele morreu ainda ficou acontecendo esse fato, né? Que uma menina sempre pintava e assinava depois como Chico da Silva. Então esse é um fator e esse é um exemplo de um artista fabricador de arte. Porque o artista, ele é um cara que tem um sentimento de arte, né, bastante ali interno, é uma coisa internalizada, e o fabricador de arte simplesmente ele fabrica arte e não sabe sei lá por quê, né? Simplesmente não tem esse sentimento, mas ele fabrica arte, é isso que importa e ele vende. Falar da missão da arte, que o Igor, essa parte. Boa noite de novo. Eu vou dar uma pequena noção, não é nem noção, porque para o caminho não existe noção nem definição do que seria o absurdo mesmo. É uma coisa mais de sentimento, né? Aí no caso vocês veem uma pessoa rolando a pedra, né? No caso é Sísifo, um semideus que foi condenado a rolar uma pedra eternamente para cima de uma montanha e
e acabava caindo de volta e tal. E isso é um tipo de mito que o Camus utiliza para demonstrar quanto o trabalho maquinal pode ser inútil, né? Mas eu vou dar uma esclarecida aqui sobre o que, que seria o absurdo, né? Ao encontrar a palavra absurdo no dicionário de filosofia de Nicola Baniano, me deparo com a seguinte afirmação: em geral, aquilo que não encontra lugar no sistema de crenças e que se faz referência ou que se opõe a alguma dessas crenças. E continua assim: para Camus, o absurdo é um divórcio entre as expectativas da razão e a feia realidade dos fatos, ou então o contraste entre a opacidade indiferente do universo e o desejo de clareza, cuja reivindicação ressoa mais profundo nos homens. Uma interessante síntese, né, sobre o que o absurdo é para o Camus, mas pouco demais para um pensamento complexo e falsa sensação de simplicidade. Eis que logo no primeiro traço, Camus nos brinda com seu estilo único e marcante. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Camus renega vários campos do conhecimento em vista a um valor maior, a vida. Colocar o problema de retirar a própria vida é deixar de lado, como ele mesmo diz, a importância de saber se o mundo tem 3 ou 4 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias. Para ele, isso vem depois. O importante aqui é responder essa questão. A negação é o seu primeiro campo a ser analisado. A negação da própria vida. O suicídio está em destaque. A negação máxima. O último suspiro de uma alma atormentada. Ao colocar essa questão, Camus introduz o absurdo da condição humana. O divórcio entre o ator e o seu cenário. O homem em sua vida. Eis propriamente o sentimento absurdo. Vou falar agora sobre o que seria algumas sensibilidades absurdas, né? O homem nasce, encontra-se numa situação absurda, respira, aprende, pensa, conhece algo chamado razão e tenta por uma vida toda conhecer as coisas que estão ao seu redor. Morre jovem, morre velho, viveu, duvidou, acreditou, teve certeza. No fim, não saberemos o que aconteceu, só saberemos aparentemente que morreu. Fecha-se uma cortina. Tudo isso aconteceu na incrível normalidade. A rotina cansa. É casado, tem filhos, amante. O absurdo depende tanto do homem como do mundo. Um elo. Não há como definir o absurdo. Simplesmente se sente. Por isso o nome sensibilidades. Não existe noção, nem mesmo definição apropriada. Mas para não ficar totalmente no escuro, o nosso autor nos brinda com algumas dicas. Em algum certo momento da vida, o homem entende que o mundo não pode lhe dar as explicações que ele quer. Busca na razão, algo em vão. Por isso, uma vida será muito melhor vivida se não tiver sentido. A procura por uma verdade absoluta, por certezas, por trazer uma perca de tempo inestimável, comparado a um banho de sol, de mar, ou ao tempo junto de quem se ama, ao lado de seus amigos ou vendo um filme. Falamos aqui das buscas quase impossíveis por uma certeza que não temos compreensão de aprender. Uma busca insana por um conhecimento que não é nosso. Tentar entender o mundo é, na verdade, tentar entender a irracionalidade presente nele. Vou falar uma pequena citação aqui dele, né, do Camus, na quarta parte, que é a liberdade absurda, que ele fala uma coisa que é muito, muito interessante. Se eu fosse árvore entre as árvores, gato entre os animais, essa vida teria um sentido. Ou antes, seria um problema que não teria explicação, pois faria parte do mundo. Aqui ele mais ou menos ressoa o que é que a aspiração que o homem tem em relação ao que ele vê no mundo, né? A gente se depara com a possibilidade de tentar conhecer tudo, mas se vê totalmente limitado. O homem é limitado, a vida não é eterna. Vou falar um pouquinho sobre literatura e filosofia. Camus, na segunda parte da Criação Absurda, ele fala em escritores filósofos, né? Dá um exemplo desses 8, né? Então aí, que para ele são, ele dá só como exemplo esses, né? Ali no caso é Dostoiévski,
menorzinhos aqui, o Sade, o Balzac, o Proust e o Melville. Mais na frente, mais ali do lado do Dostoiévski, o Stendhal. E embaixo, dois caras que ele considerava muito. O André Malraux, que era amigo íntimo dele, na esquerda, e na direita, Franz Kafka, da qual ele tinha uma admiração muito grande. Tanto que dedicou um apêndice do Mito Sísifo à obra absurda dele. Camus completa. Escritores filósofos. Esse é o termo que Albert Camus utiliza em O Mito de Sísifo para designar nomes como Dostoiévski, Kafka e Malraux. Em contrapartida, há escritores de teses. Em sua análise, ele coloca os escritores filósofos acima dos escritores que escrevem por escrever. Ao afirmar que para ser filósofo é necessário escrever romances, Camus remonta à questão das imagens. Pensar com imagens são situações mais reais, mais próprias do gênero humano. Ser artista é criar. Até mesmo Kant é um criador. Diz Camus em uma das partes da criação absurda. Como crítico de literatura, ele escreve resenhas sobre seus autores favoritos. Lê a náusea de Sartre, se apaixona por Melville, Dostoiévski e Kafka, mantém amizade firme com André Malraux e tem uma relação de amor e ódio com Nietzsche. Se mantém na vida firme, com a plena consciência de seu papel como escritor nessa sociedade. Eis que surge sua missão principal: analisar o absurdo como um marco zero. Escreve um romance, O Estrangeiro. E volta lá. Que até a gente colocou ali um pequeno trecho do Estrangeiro, né? Que é na parte final, da qual ele, o Merceau, que é o personagem principal do Estrangeiro, entende pela última vez, né, o que é a indiferença do mundo, né? Aí ele diz: como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas, eu me abri pela primeira vez à eterna indiferença do mundo. A personagem principal do romance Estrangeiro, que é Merceau, ele é um trabalhador de escritório convencional, né? E logo na primeira parte do romance, né, é uma coisa até chocante, né? Ele recebe a notícia de que a mãe dele morreu. Começa assim: mamãe morreu, talvez tenha sido ontem, não sei. Recebi um telegrama do asilo, sentimos pêsames e enterro amanhã. E ele trata tudo ao redor dele de uma forma bastante indiferente. A namorada, ele trata: se você quiser me amar, me ame. Os amigos, se você quiser ser meu amigo, seja, e por aí vai. Até que ele, por causa do sol, mata o Mário. E é que começa na segunda parte o grande drama da condição humana que ele quer passar, que é a sociedade ser indiferente à própria vida humana. O próprio árabe é totalmente desprezado na segunda parte do filme, a morte dele. E aí que finalmente ele entende por que a mãe dele arranjou um namorado no final da vida, por que ele deveria talvez amar a namorada dele, e por aí vai. Continuando aqui. Vou falar dessa última parte, que seria da filosofia marginal, que seria a paratopia de Albert Camus. Ao ler o artigo A Paratopia de Albert Camus, de Wilson Adalto Guimarães da Silva, logo nos primeiros meses de estudo sobre Camus, percebi o quanto complicado poderia ser essa tarefa de colocá-lo no âmbito da filosofia. Mas agora entendo, depois de um certo tempo, que estou no lugar certo, e Camus também estava. A paratopia, que sugere Wilson em seu artigo, é fruto de um estudo de um professor francês, Dominique Languiol, em sua obra sobre o contexto da literatura, de 1993. O artigo discute de várias maneiras, lúcidas e bem articuladas, a razão pela qual Camus se insere no universo da literatura, e não se insere no universo nem da literatura nem da filosofia. Citação do dono do artigo. Seus ensaios filosóficos, por sua vez, apresentam características do escrito poético. Esse procedimento, adotado por Camus,
colocam numa posição paratópica, numa situação particular. E ele sofre resistências em sua recepção para ser considerado um romancista, e mais ainda, para ser tido como um filósofo. Fato sabido por uma grande parte dos admiradores e leitores de Camus, que em tempos atrás já tentaram trabalhar com ele dentro da academia. A total falta de flexibilidade do mundo acadêmico produz essas circunstâncias. Dentro disso, o próprio Camus se denomina um não filósofo. Ele diz até numa entrevista a uma revista: "Não sou um filósofo, não creio na razão bastante para crer num sistema." Até suspeito que Camus ficaria irritado caso eu o chamasse de filósofo. A fórmula de Camus é simples: se queres ser um filósofo, escreve romances. É com essa afirmação que Camus busca o seu lugar, misturando filosofia e romance, romance e filosofia. Estando numa situação ímpar, escreve romances filosóficos e uma filosofia poética. Permanece privado do posto oficial de filósofo e não ter obtido uma autorização para participar de um curso de agregação por causa de saúde. Ele tinha tuberculose desde os 17 anos de idade. Mas posso ser filósofo sem ser formado em filosofia? Camus reúne poesia e filosofia. Seus ensaios são ricos de forma e retórica. Essa preocupação o levará a escrever o prefácio da reedição de seu primeiro livro, O Avesso e o Direito, explicando como essa sua obra antiga é tão pura e como seu estilo, por tantas vezes exigido, foi exigido em obras posteriores. Né? O Bruno vai falar isso mais à frente. Como a obra feita em sua maioria no âmbito da paratopia e da marginalidade, Camus, em 1957, alcança a mais nobre honra que um escritor pode ter, o Prêmio Nobel de Literatura. Ainda se discute até hoje, e o próprio Camus revela isso em outros textos, a grande gratidão que tem diante de outros escritores vivos daquela época, da qual ele se acha menor que eles. E mais em particular, André Malraux, amigo particular da qual foi vencido na disputa do Nobel de 1957 pelo Camus. Depois da premiação, Camus teve pouco tempo para desfrutar sua glória como escritor. 3 anos depois, entraria num carro pela última vez. Uma árvore no caminho tiraria do palco. Eis que o absurdo se confirmou. Nas palavras dele, o absurdo se encerra na morte. Eu vou falar da questão da revolta marginal. E assim, Camus, como assim, quando vocês entraram aqui, eu acho que muitas pessoas perguntaram o que é Camus. Eu acho que aos poucos a gente vai falando e, no fim, vou falar muito melhor sobre isso. Né? Camus, ele era um marginal, assim, como deu para perceber, por isso a questão do tema, né? Porque o que é uma pessoa marginal? Marginal é que está à margem, pela etimologia da palavra, basicamente. Não necessariamente tem conotações ruins. No caso ele nasceu em 1913, ele é fruto da Primeira Guerra Mundial, na França. Ele nasceu na Argélia, né, na África. E o pai dele morreu em combate. Ele viveu toda a questão da Segunda Guerra. Você vê no mundo em guerra, eu acho que isso é algo inapreensível, assim, esse espírito não dá para você aprender mesmo, porque é muito extenuante, assim. E ele, no período da guerra, né, ele atuou na filosofia, na literatura, também no jornal e no teatro. Ou seja, são muitas vertentes do mesmo autor. A pessoa que faz romance, a pessoa que coloca ideias em um livro, que não necessariamente é filosófico, mas que é de ideias, que o jornal dele, na época da guerra, foi um dos maiores, assim, para difundir a mensagem do que estava acontecendo naquele mundo, tudo sendo bombardeado, todo mundo se estranhando. E ele, naquela época, exigia-se que você ou fosse comunista ou fosse de direita. E ele não era nenhum dos dois, porque os dois utilizam lógicas que matam pessoas. E matar pessoas não é aceitável em nenhum momento, nenhuma ideologia está acima da vida de qualquer homem. E a vida é pressuposto máximo de tudo. É tanto que no Misticismo, que é o primeiro livro de ideias dele, ele coloca a questão do suicídio, que é exatamente a questão da vida. Né? Eu me deparo com o mundo e eu não compreendo esse mundo, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar ou vou sair? Como ele fala, todo homem sadio já pensou na sua morte. E ele usa a mesma lógica para falar do assassinato.
ou a gente recusa o assassinato e o suicídio juntos, ou a gente aceita os dois. Porque um suicida é um assassino potencial, e vice-versa. Porque se eu estou num mundo em que eu não quero estar, eu posso ou me retirar, me suicidando, ou matar o outro, né, pelo assassino. E ele coloca exatamente isso, né? O homem revoltado, exatamente se pergunta, né? Que é um homem revoltado? Um homem que diz não. Mas se ele recusa, não renuncia. É também um homem que diz sim, desde o seu primeiro movimento. O escravo que recebeu ordens durante toda a sua vida julga subitamente inaceitável um novo comando. Qual é o significado deste não? Na verdade, ele coloca, no de Sísifo mesmo, ele coloca a questão do trabalhador, né? Porque ele é fruto do proletariado, fruto das pessoas que trabalham todo dia, e ele trabalhou todo dia no escritório, ele teve uma vida como qualquer um de nós, assim, não foi nenhuma personalidade nesse sentido de como ele se sentia uma personalidade, ele se sentia um homem comum, como todos os outros. E ele coloca que o homem comum, o trabalhador, pega o bonde todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, das 9 às 4 da tarde, e simplesmente chega um dia que surge o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de tudo isso? E aí você cai numa lassidão assim, porquês, e aí você não consegue mais aprender isso. E por isso essa questão é tão vital, que não é colocada na própria academia. Porque na academia a gente chega a estudar o que é filosofia, o que é a verdade, vamos buscar a verdade. Só que o academicismo, do qual a gente também é fruto, entre aspas, coloca essas questões e não coloca a questão mais vital, que é a existência. O que isso tem a ver com a minha existência? A gente chega a estudar coisas totalmente associadas à nossa vida. E isso, o Camus tenta retomar. Por isso que ele, como o Igor falou, ele não era um filósofo. Porque eu não vou acreditar na razão, eu acredito na minha vida, eu acredito no que eu sinto, de onde eu vim, do que eu sou, as pessoas que eu gosto. E é exatamente isso. O homem revoltado é o escravo, que simplesmente no dia que o senhor quis bater nele, ele tomou o chicote do senhor e disse: não sou escravo mais. E ao fazer isso, ele renunciou à condição de escravo e do senhor. Até tem uma analogia que o escravo percebe a condição de escravidão, só que o senhor não percebe a condição de que ele é o senhor. Porque o oprimido percebe que está sendo oprimido, só que quem oprime não consegue perceber essa lógica em que ele está inserido, né? Ou seja, o escravo é mais consciente do que o senhor. E aí a questão é essa. Eu vou me insurgir contra o meu senhor, mas só que eu não vou matar ele. Eu não vou pegar o chicote e bater de novo. Eu simplesmente vou me insurgir, dizer que não, e eu vou me defender contra esse não. E aí, enfim, é a questão da força, né, para segurar as duas vidas, não só do escravo que está se insurgindo, quanto a do senhor também que está ali. Então não é uma questão de assassinato, porque é como se pode pensar, né? Eu vou me surgir e vou matar, sei lá, quem me oprime, né? Inclusive na esquerda coloca muito isso, né? A questão do socialismo, se precisar, estando ali com as armas para tomar o poder de qualquer forma. E ele não era totalmente contra essa lógica. E você, na Segunda Guerra Mundial, a pessoa pode se imaginar na Segunda Guerra Mundial, com o comunismo exigindo participação e a direita também exigindo participação, e você está ali no meio, com a posição: não, eu não concordo com nenhum das duas, o que eu vou fazer? É isso que eu me imagino, eu me coloco na pele do Camus nesse sentido, né? E aí, inclusive muitos autores colocam ele como um anarquista até, né? Tem um pé no anarquismo, porque o anarquismo faz muito mais sentido nessa perspectiva, né, do homem se surgir. Eu preciso me revoltar, não preciso que alguém venha dizer que isso faz sentido, ou que eu devo fazer isso. Eu chego às minhas conclusões que eu devo fazer, que isso não faz mais sentido, essa ordem, essa lógica que eu vivo. E aí eu me revolto, independente de qualquer outro fazer isso. Eu vou lá e faço, e eu assumo o risco das minhas consequências. E é exatamente isso que ele coloca no Homem Revoltado. Ele faz mais uma historiografia nesse livro, ele faz mais uma historiografia das questões das revoltas ao longo da história, né? Ele fala do Sade, que é um autor de 1800 e pouco, fala do Nietzsche, fala de muitos autores que tiveram essa revolta, inclusive criticando também alguns, né? Porque por exemplo, o exemplo do Sade, ele coloca uma revolta absoluta, assim, que eu me insurjo, eu vou matar todo mundo e ninguém vai sobrar, e é isso que vai acontecer. E ele coloca que isso não está de acordo com os princípios da revolta, né? A revolta, ela conserva a vida, ela não quer matar ninguém, ela também não se suicida. E assim, a revolta hoje a gente pode perceber, e foi isso que eu tentei trazer para esse tema, o Banksy, né, como eu falei no começo, ele é um grafiteiro, ele nasceu em 1973, 74, por aí.
em Londres, né, em Bristol. E lá, ele era filho o pai dele era fotocopiador, e ele conviveu com maio de 68, que foi na França. Foi exatamente quando os estudantes da universidade, lá da França, de Paris, eles se revoltaram, e isso causou uma greve na Europa, assim, dimensões muito grandes mesmo. E ele viu esse insurgimento, e paralelamente a isso tinha um movimento punk que colocava de uma banda, né, uma banda que mais ou menos instaurou isso, e vinha com a questão dos jazz, de sair na rua colocando mensagens poéticas, mensagens de revolta mesmo, né? Algo que não era tão comum antes disso, desse evento. E aí ele percebeu essa atmosfera e começou a fazer isso naturalmente, assim, sozinho, né? Não chamou os amigos para fazer isso. Ele saía às ruas, saía grafitando, e basicamente. E eu coloquei o exemplo dele porque a arte dele se assemelha muito à do Camus, assim, nessa perspectiva de se revoltar, de ser de uma revolta solitária, nesse sentido de eu sozinho tomar as decisões, de me insurgir, e também no sentido de protestar, enfim, ser solidário com os outros. E eu também escolhi o Banks porque, segundo Camus, a arte tem que comunicar o maior número de pessoas. E eu não vejo arte, assim, depois da literatura e de algumas outras, a gente pode colocar o grafite como uma forma de comunicação muito abrangente, porque você faz um grafite numa parede e muitas pessoas vão ver, mesmo que aquele grafite dure, sei lá, 9 horas. Mas muitas pessoas vão ver aquela mensagem, vão se deparar e vão tentar se perguntar por que o cara fez isso, qual o momento que eu estou vivendo, por que isso está acontecendo. Eu coloquei aqui um vídeo que é exatamente algumas obras dele. O som também está meio baixo, como da outra vez, né? Mas eu preciso dar. Não, mas não tá ligado. Bom, vamos lá ver. Deixa eu passar.
como eu percebi, é bastante político, assim, né? Até às vezes meio pesado. E o interessante dessa arte dele é exatamente a reprodução de cenas que são muito reais, assim. Você passa na rua e vê, sei lá, uma pantera dessa saindo, sei lá, do muro, você realmente para se ver aqui, para ver aquilo e fica se perguntando, né, os porquês. E assim, ele é uma figura muito interessante porque o que é que ele fez? Ele criou um conceito, ele não mostrou a cara. Porque assim, ele faz essas intervenções, mas só que ele não, tipo assim, não é uma pessoa que eu conheço assim, ah, você é o Banks, eu conheço seu rosto. Ele não tem rosto. Qualquer pessoa pode ser o Banks, eu posso pegar uma imagem e o nome dele e colocar como se fosse ele. Ele criou um conceito de protestar, de sair à rua e pintar a rua. E até em Londres isso é muito forte, porque em Londres, aqui a gente tem a questão de ver o grafite como grafite, a gente distingue o grafite de uma pichação. Só que em Londres, grafite e pichação é a mesma coisa. Se eu grafitar, eu sou tão bonito quanto um pichador. E por ele criar esse conceito, ele faz exatamente algo que não pressupõe a personalidade dele como em todas as... sei lá, a personalidade dele comum, assim, né? E ele fez muitas intervenções, fez nos Estados Unidos, na França, vários lugares, realmente. E ele não trabalha só com grafite, ele fez intervenções, inclusive em museus, ele fez pinturas, modificou, aqui nesse vídeo não tem, mas ele modificou a pintura e entrou no museu, colocou lá e saiu. E colocou várias pinturas modificadas, mostrando exatamente a questão do protesto e tudo. E também trabalha com escultura, como passou lá o cara com um tiro na testa, né? E com escultura e com diversos ramos, assim. E ele realmente era muito curioso e inclusive ele é acusado de roubar essa arte do stencil, né? Que é uma pré-moldura, não é algo que eu chego